Nós começaremos essa apresentação com uma pergunta. Quanto vale seus dados? Uma pergunta que pode ter várias respostas, mas iremos trazer algumas informações que farão você refletir sobre essa indagação e talvez mude seus conceitos sobre proteção de dados. Pesquisas recentes apontam uma realidade assustadora. 76% das pequenas e médias empresas estão em áreas suscetíveis a desastres naturais, como furacões e terremotos. Em média, 3 problemas em disponibilidade nos últimos 12 meses ocorreram nas pequenas e médias empresas, e as principais causas foram vírus, crackers e desastres naturais. Em 47% dessas pequenas e médias empresas, não existem planos para lidar com as indisponibilidades, apesar de 94% considerar de extrema importância proteger os seus dados. Das indisponibilidades ocorridas nessas pequenas e médias empresas, 42% duraram mais de 8 horas, o que causou danos não só às empresas, mas também a 1/4 de seus clientes. Em média, as pequenas e médias empresas fazem backup de apenas 60% dos dados da empresa e de seus clientes, e 40% fazem backup apenas uma vez por mês ou menos. Resultado: 42% dos clientes dessas pequenas e médias empresas mudaram de fornecedor, pois não sentiam confiança na infraestrutura de TI deles. E em média, $15.000 foi o que cada um desses clientes perdeu por dia. Estudos apontam alguns dos motivos causadores de indisponibilidade e perda de dados. Iremos agora listar 10 fatores que consideramos importantes. Sobrecarga de serviços, dimensionamento mal feito, ataques de negação de serviço, distribuídos ou não. Tudo isso pode fazer com que um serviço ou infraestrutura inteira fique fora do ar, até que a carga seja redistribuída ou a demanda normalizada. Quando isso ocorre, pessoas interessadas em consumir o serviço podem ficar sem acesso a ele temporariamente, ou pior, podem ficar insatisfeitas e não usar mais o serviço. Superaquecimento. Em temperaturas inadequadas, os computadores sofrem redução de performance e de tempo de vida útil. Por isso, manter temperaturas baixas durante o funcionamento dos mesmos é essencial. Quando se trata de pequenas e médias empresas, muitas vezes a infraestrutura de TI é mantida no mesmo ambiente no qual as pessoas trabalham, e na maioria das vezes não existe um controle da temperatura desses ambientes. Serviços podem ficar indisponíveis e dados podem ser perdidos pelo simples fato de um cooler ter parado e ninguém ter percebido. Umidade e maresia. Refrigerar a sala de servidores com um ar-condicionado pode solucionar o problema de superaquecimento, mas pode gerar umidade excessiva no ambiente. Umidade esta que pode ser condensada dentro dos computadores. Em cidades litorâneas o problema é ainda maior, já que junto com a água pode vir sal proveniente do mar, aumentando a oxidação das peças metálicas. Energia constante é necessária para o bom funcionamento de servidores e as variações devem ser bem tratadas. Servidores com muito processamento exigem muita energia. Nesse caso, uma rede instável pode causar perdas temporárias de energia ou comprometimento da malha elétrica. A falta de planejamento da rede elétrica é uma das principais causas da perda de equipamentos. Um desligamento abrupto de um computador pode danificar discos rígidos. A falta de energia causa a perda dos dados que estavam sendo gravados ou até mesmo danos permanentes ao disco rígido. A busca dos fabricantes de computadores pelo lucro e do consumidor pela economia geram computadores cada vez mais baratos e com peças mais baratas. Muitas vezes essas peças não suportam as exigências do uso excessivo que um servidor requer. Economizar na compra de um servidor pode gerar prejuízo em dobro no futuro, já que a empresa dependerá daquele servidor. Nos dias atuais, não é possível utilizar uma máquina com sistema operacional Windows sem a proteção de um bom antivírus. Vírus podem causar muitos problemas para os administradores, principalmente quando falamos de redes de computadores, pois o risco aumenta muito a cada máquina adicional. Um simples pendrive, um e-mail sem o devido cuidado pode causar perdas permanentes para uma empresa. Está cada vez mais fácil usar computadores, tanto para o bem quanto para o mal. Hoje em dia não é preciso conhecimento técnico avançado para ter acesso a ferramentas maliciosas e causar prejuízos a uma empresa. Uma pessoa mal intencionada com as ferramentas certas pode interromper serviços ou ainda destruir informações importantes. Por mais que se invista em poderosos firewalls, antivírus, ferramentas de detecção de invasão, redundância e replicação de dados, o seu inimigo pode estar dentro da sua empresa. Um usuário despreparado com permissão alta nos sistemas pode alterar ou apagar informações importantes por um descuido,
fazendo com que todo investimento em equipamentos de segurança tenha sido em vão. Sabemos que seres humanos são passíveis de erro, e por isso é necessário reduzir o máximo possível o estrago causados por erros humanos. Existem situações impossíveis de serem previstas. Para isso damos o nome de destino. É raro acontecer, mas imagine que um servidor com HD espelhado sofra problema nos dois HDs ao mesmo tempo. Contingência é proteger além dos limites do provável. Para mostrar que a realidade é bem próxima desses alertas que demos nos slides anteriores, vamos falar de casos reais. O Savannah é um importante repositório de software de código aberto. Em junho de 2009, passou por sérios problemas com danos em alguns softwares lá hospedados. Projetos como SVN, CVS, Git e Mercurial tiveram códigos perdidos por uma falha numa rede de discos em rede do servidor que hospedava. Tal falha vinha corrompendo os arquivos que se propagaram nos backups. O último backup válido era de 2 meses atrás. Em novembro de 2011, um problema de segurança no mesmo Savannah forçou mais uma vez a utilização de um backup, dessa vez de 7 dias atrás. Todos conhecemos casos de incêndio em edifícios comerciais, fábricas, prédios públicos ou empresas. Uma sala onde funcionam muitos computadores e muita energia consumida está sujeita a incêndios provenientes de falhas elétricas. Todo o seu investimento em software para a proteção de seus sistemas e rede de computadores será em vão diante do fogo. Tsunami já foi ficção em filmes de Hollywood. Hoje em dia isso é cada vez mais nos noticiários e no cotidiano de muitos países. Assim como os casos de incêndio, as inundações podem causar estragos físicos de forma que nenhum software de proteção pode impedir a perda de dados. Diante de tantos problemas com hardware e software e desastres naturais, as pessoas se perguntam como solucionar o problema de perda de dados. Chegamos à conclusão que uma boa política de backup pode sim resolver todas essas situações apresentadas. Mas vamos enfatizar, uma boa política de backup, pois pior do que não ter nenhum backup é fazê-lo de forma incorreta, já que gera uma sensação falsa de segurança. Analisando as políticas de backup. Um dos erros comuns que um gerente de TI pode cometer é confiar demais em seus equipamentos. Nessa apresentação, vimos vários motivos para nos preocuparmos com eles, principalmente os HDs. Todo equipamento tem um tempo de vida útil. Não podemos esperar que aquele computador vá manter o HD funcionando por 10 anos sem parar, a não ser que o fabricante tenha o desenvolvido especificamente para isso. É um erro comum no planejamento de backups a falta de cuidado com o procedimento de recuperação dos dados. Ele deve ser tão eficiente e eficaz quanto o procedimento de gerar um backup. Quando nos deparamos com vários backups, podem surgir perguntas como: de quando é essa cópia? De onde são essas cópias? Para onde vão os dados recuperados? Ou seja, a falta de organização nos backups pode trazer muita perda de tempo, e tempo significa dinheiro. É comum ver programinhas e scripts improvisados serem utilizados para fazer backups dos dados. O problema é que essas rotinas simplificadas partem da suposição que algumas coisas funcionam de forma ideal. No mundo real, raramente temos um cenário ideal. Por exemplo, muitas dessas rotinas não verificam a integridade dos dados salvos. Isso é supor que a transmissão dos dados pela rede acontecerá sempre sem falhas. Outro problema é que apenas quem desenvolveu tal rotina saberá utilizá-la, e então cria-se uma dependência ao criador da rotina. O momento crucial de um software de backup é quando é necessário recuperar dados. É importante que o processo de restaurar as informações ao ponto de origem esteja consolidado. Caso contrário, muito tempo será perdido afetando a continuidade do negócio. A tendência do volume dos dados de um backup é sempre de crescer. Levando em conta isso, não podemos contar que o HD vai servir para sempre. O seu procedimento de backup tem que ser flexível e escalável, ao ponto de permitir o uso de vários tipos de mídia e que permita você migrar de uma mídia para outra sem dificuldades. Se o seu backup cresce, seu storage também deve crescer. As boas práticas mostram que não devemos manter as cópias de segurança dentro do mesmo ambiente dos dados originais. Vimos que sinistros como incêndio e inundações podem destruir tudo que está no ambiente, inclusive os dados e suas cópias. Por isso é importante cópias off-site. Enviar os dados para um local seguro, fora da empresa, pode ser uma tarefa árdua se feita de forma manual, através do uso de DVDs, HDs externos e coisas do tipo. A melhor forma é que o sistema faça o envio de forma automática pela rede para um local seguro, impedindo assim que a cópia seja extraviada no caminho e dados sigilosos da empresa vazem.
Exemplificando alguns casos que podem ocorrer por conta de uma política de backup mal planejada, podemos citar o World Trade Center, no qual várias empresas que ficavam em uma torre armazenavam seus backups na outra torre. Isso acabou se mostrando ineficiente quando as duas torres vieram abaixo. O ideal é que backups sejam mantidos a quilômetros de distância. Dependendo do que sua empresa quer se proteger, até vale a pena enviá-los a outro continente. A violência das grandes cidades faz o investimento em segurança ser cada vez maior, e não é raro o caso de empresas que são assaltadas. É ilusão supor que o assaltante vai levar os computadores da sua empresa e deixar o backup. Ter backups fora da empresa é primordial nesse caso. Para manter uma cópia distante dos dados originais, empresas vêm recorrendo a motoboys para transportar os dados, e isso pode ser perigoso. Se os dados não forem devidamente encriptados, esse motoboy pode perdê-los ou ser assaltado no caminho, pondo em risco a confidencialidade daqueles dados. A depender da importância dos mesmos, isso pode significar danos morais e financeiros para a sua empresa. Você pode assegurar que o backup vai funcionar quando você precisar dele? Copiar os dados sem verificar a integridade da cópia é comum em sistemas simples de backup. A integridade dos dados deve ser verificada sempre, para que os mesmos possam ser recuperados com segurança quando for necessário. Podemos encontrar as seguintes soluções para realizar procedimentos de backup. O backup manual, que é feito um simples copiar e colar do sistema operacional. As rotinas ou scripts de backup desenvolvidas pelos próprios funcionários da empresa ou um pequeno desenvolvedor que encontrou uma forma de automatizar o backup. E, finalmente, os sistemas de backup, que são desenvolvidos por empresas especializadas. É desejável que, independente da forma como é realizado o backup, seu sistema ou procedimento se preocupe com os seguintes conceitos: escalabilidade, para o crescimento de acordo com as necessidades da sua empresa. Abrangência, sistema multiplataforma que colete os dados de qualquer máquina na rede. Redundância, prevenindo falhas no próprio sistema e que tenha um plano B caso falhe. Flexibilidade, principalmente quanto à forma de armazenamento, permitindo os diversos tipos de mídia que existem no mercado. Confidencialidade, mantendo seus dados copiados de forma sigilosa e acesso tão restrito quanto os originais. Documentação, boas práticas e informações que eliminem as dúvidas, provendo a confiança necessária para o administrador de backups.